Juntos mais uma vez para o nosso estudo em grupo. Estamos lendo Sexo e Destino, de Chico Xavier e Valdo Vieira, ditado por André Luiz. Hoje, o capítulo 12. Neves e eu permutávamos conjecturas quando alguém nos abraçou de afetuosa maneira. Era o irmão Félix a despedir-se. Espírito admirável pela abnegação e pela ciência, reverenciado por todos os ceareiros do bem, onde passasse, e se referindo aos protagonistas do drama familiar que se nos oferecia a atenção, apresentava os olhos marejados de pranto. Via-se-lhe não somente a piedade fraterna, mas também o imenso amor àquelas 4 almas reunidas ali naquele aprazível recanto do rio. Parados agora, respirando as aragens que encrespavam docemente as águas da Guanabara, enquanto o céu da madrugada imprimia mais amplo realce às estrelas, enternecia-nos reconhecer-lhe o paternal carinho, qual se fora um homem comum, descansando conosco à frente do mar. Tão grande e tão puro o devotamento de que dava mostras ao descerrar-nos os tesouros do coração através das palavras que o próprio Neves, irrequieto às vezes, ao escutar-lhe as apreciações, cumpria espontaneamente o que prometera. Nenhuma observação impulsiva, nenhuma interjeição impensada. A atitude do instrutor, ao deter-se nas lutas escabrosas do plano físico, educava cativando. Elevação em cada frase, luz do sentimento em cada ideia. Conquistava sem pedir o nosso interesse na prestação de assistência voluntária ao lar de Cláudio, cuja estabilidade periclitava na conceituação dele mesmo. Compadecia-se, elucidava prestimoso. Daquelas 4 criaturas, atiradas ao oceano da experiência terrestre, sem a bússola da fé, a princípio, esforçara-se por abrir-lhes um caminho espiritual, mas debalde, afundavam-se em profunda névoa de ilusão, hipnotizados pelas gratificações transitórias dos sentidos carnais, ao jeito de passarinhos agarrados à casca apodrecida de um fruto, sem a mínima disposição de consultar a saborosa riqueza da polpa. Descobrindo algo mais à própria intimidade, relatou-nos que vira Cláudio renascer, que acompanhara Dona Márcia no berço, que seguira de perto a reencarnação de Marina e Marita, deixando ver, nas reticências, as lágrimas que semelhantes realizações lhe haviam custado, sem alardear virtude ou superioridade em torno dos empeços vencidos. Hipotecara dedicação, amizade, confiança e tempo, a fim de entrosá-los de alguma obra de benemerência, de maneira a cultivar-lhes a espiritualidade latente. No entanto, Cláudio e Márcia, de novo no estágio físico, sobre o esquecimento inevitável e providencial do pretérito, haviam recapitulado certas experiências infelizes. No mundo espiritual, antes de recomeçarem o trabalho terrestre, analisando as necessidades e os remorsos que lhes atazanavam as consciências, haviam prometido empregar o prêmio da internação no veículo carnal, edificando a sublimação íntima, corrigindo excessos de outras épocas, através do suor do serviço ao próximo. Contudo, imperfeitamente chegados à juventude das forças corpóreas, tinham abraçado paixões que lhes filtravam todas as possibilidades de libertação próxima. Ele, Félix e outros companheiros empenhavam-se em auxiliá-los, mas infrutíferamente. Os 4 resistiam a toda espécie de sugestão reparadora, repeliam de pronto qualquer projeto construtivo. Nobres amigos de outras eras, aplicados a estender-lhes apoios preciosos, acabaram desiludidos, largando-os ao próprio arbítrio. Cláudio e Márcia, principalmente, ao elegerem o dinheiro e o sexo desgovernados por chaves dos próprios dias, nada mais estavam conseguindo que desajustar os fundamentos da tranquilidade doméstica. Em razão disso, Marina e Marita não obtinham alicerces para a felicidade real. Jovens ainda, complicavam-se as duas em perigos e tentações, de que muito dificilmente se desvencilhariam sem dolorosas marcas na alma.
Tamanha se evidenciara a rebeldia de Cláudio, que naquela hora significativa e ameaçadora da existência, não contava além da providência divina, senão com raros amigos. Ainda assim, esses amigos, acrescentara Modesto, certamente, ponderando quanto às dificuldades dele mesmo, não se viam com o direito de solicitar socorros especiais e, absolvidos por responsabilidades numerosas, achavam-se na contingência de apenas dispensar-lhes auxílios esporádicos e incertos. Como eu não marquei de amarelo, faço o comentário aqui. Então, estamos vendo o que se passa com a maioria das pessoas. Trazem um projeto de reestruturação. Chegados na carne, se desfazem dessas responsabilidades. Todos os espíritos que estavam ali prontos para ajudá-los no novo caminho vão cuidar de quem quer realmente crescer. Eles ficam por conta deles mesmos, contando apenas com raras atenções para que não haja mal maior. Vamos continuar. Compreendemos onde o benfeitor categorizado e humilde se propunha chegar e adiantamo-nos, prometendo nossa adesão decidida ao programa assistencial que ele delineasse. Dispunhamos de oportunidade, não nos seria difícil. Para o André é um treinamento, não é verdade? Para o Neves também. Além do tempo que me era lícito despender, atento à concessão dos meus superiores para colaborar em apoio de Neves, possuía um requerimento em trânsito, junto das autoridades competentes, para que me fosse concedido um estágio de 2 anos em alguma das organizações destinadas em nosso lar. Veremos mais adiante uma explicação. Aos serviços de psicologia sexual, com finalidades reeducativas. E ciente de que ele, irmão Félix, responsabilizava-se pela direção de um dos melhores institutos desse gênero, pedia-lhe, por minha vez, me endossasse a petição. Aqui eles falam de nosso lar, que nós que estamos estudando já sabemos. É a cidade consagrada à educação e ao reajustamento da alma no plano espiritual. Então, essa instituição que Félix trabalha está vinculada ao nosso lar. Continuando, sentir-me-ia feliz com o ensejo de estudar e trabalhar, assimilando-lhe a experiência e recebendo-lhe o patrocínio. O instrutor reafirmou a sua simplicidade, declarando que a obra pela qual respondia talvez não pudesse satisfazer-nos a expectativa, mas obrigava-se, acentuava Félix sem alarde, a favorecer-nos os estudos que intentaríamos. Notando meu entusiasmo, Neves não vacilou compartilhar-me os propósitos. Faria requisição idêntica. Nosso interlocutor, comovido, esclareceu que isso vinha confortá-lo sobremaneira, porque atendendo a ditames de afetividade e reconhecimento, alcançara a permissão para recolher Beatriz em sua própria residência, tão logo a esposa de Nemésio pudesse retirar-se da esfera física depois da desencarnação. Hospedá-la, junto de Neves, o genitor que a filha jamais apartara da lembrança, ser-lhe-ia contentamento enorme. Ambos desfrutariam abençoada convivência, regozijar-se-iam unidos, recordando o passado e articulando novos planos de trabalho e alegria. Enquanto o devotado coração paterno se desmanchava em agradecimentos, Félix se despediu afetuoso. Demandando algum refazimento, esboçávamos projetos, ideando medidas de ação. Manifestava-se Neves tocado de energias e esperanças novas. Aguardaria a filha, sim, confiante no futuro. Almejava o reequilíbrio total, ansiava reeducar-se, a fim de lhe ser mais útil. Empregaria todos os recursos de modo a ampará-la, fortalecê-la. Eufóricos, deliberamos concentrar, a partir do dia que se anunciava, todas as nossas atividades de vigilância ao lado de Dona Beatriz, prestes a se desobrigar das células doentes. E certificando-nos de que a moradia dos Nogueiras reclamava plantão, urgia revezar-nos em serviço.
O amigo, contudo, ponderou com razão que a filha se abeirava do transe final, que receava não dispor da serenidade precisa, caso fosse defrontado sozinho por obstáculos constrangedores. Era humano, adorava aquela filha padecente, queria afagá-la, alentá-la, conquanto não se presumisse com merecimento bastante para estender-lhe o apoio e consolação. Não seria recomendável se mantivesse em caráter permanente no lar dos Torres, ao passo que me reservaria o compromisso de cooperar na pacificação dos Nogueiras. Isso apenas por alguns dias, enquanto a liberação de Beatriz estivesse pendente. Tanto quanto possível, por outro lado, poderia de minha parte tornar para junto dele, partilhando-lhe o clima da filhinha agonizante, onde nos acomodaríamos aos imperativos de nossa edificação moral, estudando e servindo para mais amplo rendimento das horas. Aqui contente aquelas nótulas sensatas. Foi assim que, refeito, regressei, manhã alta, ao apartamento de Cláudio, no intuito de investigar, a sós, a paisagem que me pautaria o quadro fundamental de aplicação ao dever assumido. Cabia-me conhecer as minudências, suscetíveis de adquirir maior importância, de momento para outro, esquadrinhar pontos de apoio, tomar contatos e, se possível, ouvir pessoalmente os dois irmãos desencarnados que ali desempenhavam o lamentável papel. Entrei. Apenas Dona Márcia, conversando com a senhora, que se incumbia das mais pesadas obrigações no recinto doméstico, a comentarem os tópicos engraçados de certo programa de televisão que a família acabava de instalar, com espírito de novidade e alegria. Tudo calmo, os vampirizadores ausentes, limpeza e ordem. Em dado instante, a figura de Marita invadiu-me o cérebro. Afeiçoara-me a pobre menina. Era uma filha espiritual que me tocava resguardar solicitamente. Desassossegado, precipitei-me para a rua e a breve trecho via-a na loja colorida e simpática, ensaiando sorrisos para as freguesas bem postas. Abracei-a paternalmente, expressando-lhe em silêncio votos de paz e otimismo. Ela respondeu, de modo instintivo, acalentando vagas ideias de reequilíbrio e esperança. Registrava-se a melhora inequívoca. O amparo magnético assimilado funcionara eficientemente. Ignorando por outro motivo, acusava-se tranquila, mais forte. Repousara, reconstituíra-se, retornara o gosto pelo trabalho, palestrava animadamente, selecionando algodões estampados. Nossa presença passou a despertar-lhe reflexões. Não obstante opinasse nisso ou naquilo, entre as clientes amigas, começou a pensar e pensar. Depois de alguns minutos, pressionada pelas lembranças, caminhou para o telefone e chamou Dona Márcia, perguntando se ela viria, na parte da tarde, a Copacabana. E, informada afirmativamente, rogou a mãezinha adotiva a procurar-se, se possível, às 4. Lanchariam juntas, tinha algo a dizer-lhe. Concluí que significaria abuso incomodá-la no trabalho, em que se obrigava a retalhar atenções através dos pensamentos descontínuos e aguardamos a ocasião adequada, a fim de inteirar-nos acerca da atividade ou problemas em que fosse possível desenvolver algum préstimo. No horário previsto, acompanhamos mãe e filha até pequeno recanto de hospitaleira sorveteria, considerando a gravidade da tarefa de que fôramos investidos. Postadas ambas em clima de segredo, Marita desafogou-se com dificuldade, começando a falar, discreta e humilde, que Dona Márcia lhe perdoasse os aborrecimentos daquela hora. Entretanto, não tinha culpa. Não desconhecia a extensão da mágoa que lhe cortaria a alma. Daria tudo para não feri-la, mas sentiria remorsos se não lhe contasse o sucedido. Hesitara muito, antes de resolver situá-la no assunto. Adiantou a canhada. Sentia-se, porém, sua filha pelo coração. Devia confiar-lhe tudo. E na ingenuidade de moça inexperiente, relatou a confissão que Cláudio lhe fizera. A descrever-lhe os modos, lance por lance, espantara-se, sofrera muitíssimo. Jamais esperava por semelhante ocorrência. Tivesse parentes e não vacilaria a mudar-se para evitar escândalos. Era, contudo, dependente, sozinha.
A única família que possuía eram eles mesmos, os Nogueiras, cujo nome usava, orgulhosa, desde a infância. Andava desorientada, receosa, pedia conselhos. A interlocutora, todavia, escutara sorrindo, nem mesmo interrompendo de leve a deglutição da taça de creme que saboreava com requintes de paladar. Tamanha impassibilidade esfriou a disposição da jovem, que passou a resumir quanto pôde as confidências e alegações que se inclinava a expender. E com indizível surpresa, não somente para Marita, que lhe aguardava ansiosa a palavra, mas igualmente para nós, que não contávamos com o ardiloso expediente de Cláudio, defendendo-se previamente. Dona Márcia patenteou no semblante sereno absoluta incredulidade e participou que o marido, na véspera, a convidara para a conversação, à parte, comunicando-lhe certas apreensões. Dissera-lhe que à noite, no entendimento mantido, não tivera coragem de mencionar o assombro que o perseguia, porquanto julgara prudente refletir sobre o acontecimento que tanto o penalizava, antes de avançar em qualquer conclusão. Entretanto, após meditar aturadamente, deduziu que ela, Marita, necessitava da proteção de um psiquiatra. Dona Márcia perfilou um tom de voz em que se conjugavam inquietações e advertência e continuou informando e informando. Dissera-lhe Cláudio haver experimentado imenso alívio ao vê-la penetrando no quarto, na noite da antevéspera, porquanto momentos antes, ao despertar a filha adotiva, sonambulizada, fora assaltado por ela com muitos beijos, que lhe ouvira frases inconvenientes, que se forçara a reação, pelo que a esposa percebera as vozes com as quais tanto se assustara. Anunciara-lhe ter refletido suficientemente e acabar aceitando a hipótese de um desequilíbrio. Rogar-lhe concurso para que um psiquiatra interferisse no problema. Assumiria ele a responsabilidade das despesas e, preocupado qual se achava, faria ainda mais. Envidaria esforços para que uma excursão à Argentina lhe restaurasse as energias, evidentemente alteradas. Diante da estupefação que nos dominava, a senhora Nogueira tomou a posição conselheiral. Recomendou à menina procurar se esquecer, distrair-se. Explicou que não viera ao encontro no intuito de abordar o caso. Antes, as alegações da filha. Entretanto, não encontrava outra saída além daquela em que lhe abriu o coração. Esposa e mãe, defenderia a paz de todos. Não concordava em que se tomasse partido. Cláudio, efetivamente, contraíra contas com ela. Dona Márcia, nas ingratidões do marido, isso sim, mas no tocante a filhas, sempre tivera a conduta de pai exemplar. Nada justo incriminá-lo. Tudo não passava da imaginação enfermiça dela própria, Marita, fase de moça namoradeira, e o martelo verbal tornou aos estribilhos do passado. As festas de Aracélia, as companhias de Aracélia, as desilusões de Aracélia. Verificando no olhar da jovem a penosa impressão com que era obrigada a recolher tais lembranças, a interlocutora, sem mais fundo lastro de amor para comovê-la, modificou a tática afetiva e alinhou histórias de seu conhecimento em que sonâmbulos realizavam proezas diversas. Argumentou que ela e Cláudio, perante a ocorrência, que analisavam com carinho de pais verdadeiros e não com qualquer espírito de censura, haviam recordado que ela, em criança, muitas vezes acordara aos gritos pela madrugada, fazendo birra e queixando-se de inexplicáveis terrores. Levada ao médico, o facultativo receitara calmantes, rememorou bem-humorada a opinião do velho amigo da família, que dissera a ela e Cláudio andar a menina atacada de nictofobia, e que somente depois ambos recorreram ao dicionário, a fim de aprenderem que a palavra significava medo da noite. Dona Márcia riu-se, aquelas chistosas evocações, completamente alheia à importância do assunto. Afagou os ombros de Marita e aconselhou-lhe: juízo. A jovem perplexa, tanto quanto nós mesmos, não teve ânimo para desmentir. Ignorava como deslindar a meada que o sedutor entretecera. Preferiu acriançar-se, aparentando aprovação com o silêncio. No íntimo, contudo, revoltava-se. Cláudio trapaceara e a mãe adotiva caíra no logro. Não possuía recursos para demonstrar a verdade. Tocava-lhe tão somente suportar e esperar. Dona Márcia, no claro propósito de evitar o problema, e aliás denotando naquela hora elogiável
sinceridade na compaixão pela moça, que supunha doente, convidou a examinarem juntas o primoroso estoque da boutique vizinha. Marita aqueceu, conformada, e o entendimento malogrado passou-a superficialmente, valendo para nós por aviso grave, a fim de que reforçássemos todo o sistema de vigilância no compromisso assistencial. Transcorreram 5 dias, sem que aparecessem acontecimentos dignos de menção. Contava justamente uma semana de contato com os novos amigos, quando, ao partilhar as inquietações de Neves, fui procurado por atencioso companheiro, a quem solicitara a cooperação. Avisava-me de que certa senhora demandava ao banco, procurando Cláudio, num assunto que nos tomava a atenção. Ao sol da manhã, em giro alto, dirigi-me para o local, encontrando-a em pequena sala de espera, contígua a extenso escritório, no qual operosa equipe de funcionários desdobrava operações de contabilidade interna. A dama aguardava Nogueira, ausente em serviço. A recém-chegada trajava-se com primor, exibindo, porém, um ar de mulheres que, depois de perderem as ilusões, acabam fazendo o negócio dos prazeres que já não são mais capazes de usufruir. Detínhamo-nos no exame despretensioso da personagem que tangenciara com a nossa história, quando Cláudio se apresentou lépido e bem posto, junto dele o acompanhante desencarnado, qual se lhe fora a sombra, não mais se admirando vê-los visceralmente associados, pensando e falando em absoluta simbiose. Conheciam-se os dois, porquanto ele a nomeou para logo de Madame Cressina, inclinando-se familiar para a conversação cochichada, demonstrando-se ambos naturalmente acostumados aos segredos que se transmitem da boca ao ouvido. Alguma novidade? Indagou ele, esfregando as mãos numa na outra, com um sorriso brejeiro de quem prelibava festas. A visitante, contudo, falou encabulada dos motivos que a traziam. Recebera-lhe Marita, a filha adotiva, horas antes, e sinceramente informava, não conseguia subtrair ao obséquio que lhe suplicava com lágrimas. Diante do interlocutor, atento, prosseguiu comunicando que a moça desejava encontrar-se na noite próxima com Gilberto, um rapaz que, vez por outra, lhe frequentava casarão. Escolhera para isso o compartimento separado, nos fundos, o número 4, por mais reservado e acolhedor. A pobre criança, acentuava compadecida, formulara-lhe o apelo em caráter confidencial. Propuseram-lhe a concessão muito abatida, nervosa. Não pudera arear-se do pedido. Também tinha 2 filhas no mundo, também era mulher, acedera. Mas não era só isso. Marita remunerava com bondade para encarregar-se de entregar um bilhete ao filho dos Torres. E perante os olhos espantados do amigo, que acumulava na curiosidade o anseio do vampirizador, a confidente arrancou da bolsa o documento pequenino, em que a jovem implorava ao namorado fosse vê-la às 8 da noite, no lugar indicado. Saberia não incomodá-lo, não tivesse receio. Rogava-lhe a presença e solicitava a resposta. Cláudio lia, entre ciumento e indignado. Sim, refletia, era o cúmulo do sarcasmo. Gilberto governá-la daquela maneira. O compartimento dos fundos, o número 4, conhecia-o. E esquisita coincidência, era o recanto que ele também, por vezes, elegia para si próprio, quando buscava a pensão alegre de Cressina, para entreter-se, descansar. Marita, sem saber, compartia-lhe as preferências. O despeito comprimia-lhe o coração, enquanto o outro se demorava a enlaçá-lo, estampando-o no rosto larga expressão de astúcia. A empreiteira de regalias noturnas cortou a pausa longa, repetindo que não lhe era lícito esquivar-se. Entretanto, acrescentou Ladina que ele, Cláudio, era cliente de sua casa e por isso colocava-o à corrente dos fatos, não só por dever de lealdade aos fregueses, como também para evitar aborrecimentos suscetíveis de atrair os olhos da polícia, que nunca interferira nas acomodações e negócios que lhe diziam respeito. Para isso, inteirava-o de tudo e pedia conselhos. Nogueira reprimiu a cólera e vimos-no interessado em concentrar-se mentalmente, esquadrinhando a cabeça à cata de ideias. Ignorando, embora que se acostumara absorver-se nas sugestões de uma inteligência estranha à dele, buscava-lhe sequiosos estímulos, supondo naturalmente que batia às portas da imaginação
para desestrancar os pensamentos. Obsessor e obsediado passaram a trocar impressões, de cérebro a cérebro. Alguns momentos de ajuste silencioso e mecânico de um observador terrestre interpretaria como sendo vertiginosa a fabulação, e os dois entraram em acordo implícito. Alcançamos semelhante conclusão pela rama, ao vê-los repentinamente asserenados, já que não me sentia capaz de verificar os planos internos, forçado a que me reconhecia a dividir atenções entre eles e a recém-vinda, cujos informes e apontamentos não me cabia perder. Cláudio esboçou um sorriso amarelo. Em seguida, agradeceu a gentileza de que nos tornava objeto, passando a extravasar as alegações fantasiosas que começava a elaborar. Disse à amiga surpresa que Marita realmente assumiria, talvez em dias breves, compromisso de matrimônio com o rapaz, e que, não obstante considerasse a entrevista mencionada pura irreflexão dos jovens, concordava em que Madame Cressina levasse o bilhete, alcovitando a conferência afetiva. Logicamente, acrescentou, a mascarar-se de bom humor, que os meninos teriam entrado em arrufo e aspiravam à reconciliação. Sim, não iria pessoalmente criar qualquer obstáculo. Preferia aconselhar a filha no dia seguinte. Entretanto, aduziu, após refletir um minuto, em consonância com um amigo invisível, gratificá-la-ia por um obséquio, de vez que, tendo paternal interesse em que se efetuasse o encontro dos jovens, aos quais se permitia chamar a quase noivos, solicitava-lhe fosse o bilhete entregue somente às 14h, horário em que Gilberto estaria no escritório, com toda certeza. Dona Cressina prometeu satisfazê-lo, recolhendo a gorjeta e anunciando por que telefonaria para a moça, depois do ajuste, e sorrirem-se ambos num aperto de mãos. Restituído a si próprio, Nogueira, sempre enlaçado pelo obsessor, não se deu tempo a maiores reflexões. Aproximou-se do telefone e vacilou um instante. Pensou consigo que essa era a primeira vez que se dirigiria ao rapaz que detestava. A hesitação, porém, não passou de segundos. Discou, resoluto, para Gilberto. Atendido prontamente, formulou a consulta, untando a voz de cortesia. Se possível, desejava vê-lo e ouvi-lo, solicitar-lhe um favor com vantagens mútuas, mas rogava-lhe a gentileza da discrição. Entendimento pessoal para aquele instante. O rapaz gaguejou do outro lado, devotando viva emoção, e aqueceu sem muitas palavras. Ambos consultaram o relógio, 11 em ponto. Ele, Cláudio, seguiria de táxi para o almoço em casa, no Flamengo, e esperá-lo-ia no Lido. Não se preocupasse o interlocutor, conheciam-se bastante, embora sem contatos pessoais. Além disso, abordá-lo seria fácil para ele, conhecia-lhe o carro. Efetivamente, escoados que foram alguns minutos, achávamos-nos os quatro, Cláudio, Gilberto, o assessor espiritual de Nogueira e eu, no lugar indicado. O jovem, muito pálido, assemelhava-se ao aluno culpado que comparece diante do professor, mas o sorriso largo e calculado com que era recebido colocou-o à vontade, mais apressadamente que supunha. Caminharam lado a lado, permutando banalidades sobre o tempo, até que se instalaram num recanto de bar, à frente de um guaraná que tocaram de leve. Cláudio, aparando as cinzas do cigarro, de momento a momento, esforçava-se, quanto possível, por parecer natural. Invariavelmente ligado ao vampirizador, que não perdia, começou dizendo ao filho de Nemésio que lhe entendia a situação com clareza, que sabia, de certo modo, inclinado a Marina, a filha legítima, e que, na condição de genitor, conquanto se visse na obrigação de preservar-lhe a felicidade, não devia bisbilhotar à margem de assuntos privativos deles dois. Entretanto, acentuava, dramático, criar a Marita, igualmente por filha. Amava-a enternecidamente e anelava para ela o bem-estar que sonhava para a outra. Gilberto, inexperiente, escutava, embasbacado, comovido. O antigo bancário, aparentando elevada condescendência, asseverou que, em verdade, somente atribuiria ao destino a coincidência que vinha a observar, porquanto se achava convencido de que ambas as meninas queriam o moço, talvez com análogo afeto. Verificava assombrado a máscara de paternal ternura com que Nogueira recobria o semblante.
No íntimo, acalentava a repulsão dura, violenta, dissimulava habilmente os ímpetos de amarrotar o filho de Beatriz, que, satisfeito e acalmado, lhe agasalhava as afirmações. Reprimindo-se, prosseguiu astucioso. Salientou que, de certo, a menina bisonha, ao albergar-lhe os testemunhos de apreço, escorregara na paixão, que lhe desgastava agora a juventude, em psicose e doença. Preocupava-se, afligia-se, encontraria recursos para sanar as dificuldades, mas para isso constrangia-se solicitar concurso a fim de que Marita sofresse menos. Contaria com ele, e ao registrar-lhe as primeiras palavras de assentimento, baixou o tom de voz, anunciando-lhe em caráter confidencial que a filha adotiva lhe escrevera um recado. Sabia disso, compondo o quadro estudado de interesse paternal, indagou se ele havia recebido. Ante a resposta negativa, explicou que a moça lhe endereçara um papelucho, no qual lhe rogava um encontro para a noite. Sem que lhe suspeitasse do zelo, conseguira ler o petitório, tanto assim que poderia repeti-lo, e recitou de cor o pequeno texto, sílaba a sílaba, dando a impressão de proceder assim para exteriorizar com mais segurança o próprio enternecimento. Depois de caracterizar o papel, rogava ao rapaz 2 favores: responder afirmativamente, por escrito, que estaria no local indicado, atendendo ao horário certo, e abster-se de comparecer no momento preciso. Fantasiou que a menina andava desorientada, enferma, temia um choque, não dispunha de outro remédio senão pedir-lhe aquele tipo de cooperação. Isso porque, naquele mesmo dia, estava providenciando a aquisição dos documentos necessários para que ela fosse à Argentina, em companhia de Márcia, numa viagem de refazimento e recreio. Não seria prudente estragar-lhe o ânimo, naquela hora, com uma negação formal. Naturalmente que o interlocutor era dono de si, agisse como melhor lhe parecesse. Ele, porém, nos sentimentos de pai que o moviam, receava consequências. Nada custaria satisfazer-se aquela particularidade que considerava providencial. Se Gilberto aprovasse a ideia, ele próprio, Cláudio, se incumbiria de buscá-la no endereço marcado, não só com a notícia positiva da viagem no bolso, de modo a proporcionar-lhe renovadora alegria, ao mesmo tempo que poderia apresentar a ela as desculpas dele quanto à ausência, compreensível que, com a autoridade afetuosa de pai, amigo, se responsabilizasse pelas escusas do moço, de vez que usaria o tato imprescindível. Por fim, consultava-o como justificá-lo, no instante oportuno, se devia alegar a razão do bolo como sendo negócios, serviços, empeços domésticos ou inesperado afastamento do Rio. O filho dos Torres ouviu tudo encantado. A proposta pareceu-lhe uma peça vazada em profundo bom senso. Além disso, respirava feliz, verificava haver encontrado alguém que o levava passo a passo a libertar-se de um compromisso que lhe pesava demasiado na consciência. Chegado a esse ponto, desinibiu-se, perdera os derradeiros resquícios da confiança com que iniciara a conversação, e ao desembaraçar-se, afixou a máscara fisionômica que julgou cabível à defesa das próprias conveniências, asseverando que dedicara a Marita uma boa amizade, de irmão para irmão, nada mais. Destacou que, efetivamente, notara nela determinadas alterações que o haviam desgostado, e já que se sentia inequivocadamente atraído por Marina, afastara-se cauteloso, na expectativa de que tempo e distância funcionassem. Cláudio escutava, boquiaberto, admirando-lhe a delicada frieza das justificações, indagando a si mesmo qual deles dois seria maior na arte de fingir. Francamente encorajado, Gilberto declarou que lhe compreendia as apreensões quanto lhe aceitava conselhos e bons ofícios. Escreveria obrigando-se a comparecer, mas não arredaria o pé de casa. Mesmo porque Marina fora a Teresópolis pela manhã, a serviço da companhia, e talvez só regressasse no dia seguinte. O senhor Nogueira, qual o chamava, emboscando a menina às 8, estaria autorizado a comunicar-lhe, da parte dele, o agravamento da saúde materna. Não seria falso, ajuntou porquanto a genitora extinguia-se lentamente. Cláudio, obtendo o que desejava, refletia no rosto a satisfação que, somada ao voluptuoso prazer do obsessor que o assessorava, parecia interesse afetivo, devotamento. Finalizando,
Asseverou-se, notificando quanto à viagem da filha, e reportou-se, em termos carinhosos, a situação de Dona Beatriz, que ele e Márcia visitariam. Destacou as acerbidades dos impedimentos de família durante as moléstias longas, apelou para o otimismo necessário e, ateu, confesso, chegou até mesmo a exalçar a confiança que se deve ter em Deus no decorrer de tais circunstâncias. Montada a obrigação que o jungia, separaram-se com um abraço efusivo, enquanto, de nossa parte, rumamos do Lido para o Flamengo, penosamente intrigados, conjecturando sobre o que estaria por suceder. Que triste, meus amigos, que confabulações, que intrigas, que artimanhas. Mas é assim, são assim as pessoas, infelizmente. Mas vamos às observações. Félix nos conta que acompanha o grupo familiar desde o reencarne de todos. Cláudio e a esposa prometeram corrigir erros passados, mas não cumpriam, repetem os erros. E a consequência? Nobres amigos de outras eras, aplicados a estender-lhes apoios preciosos, acabaram desiludidos, largando-os ao próprio arbítrio. Todos têm amparo enquanto dispostos a acertar. A espiritualidade não tem tempo para perder ou para atender aos desinteressados em evoluir. As dores, consequências dos erros, serão as mestras para esses alunos que perdem o tempo, a oportunidade da encarnação. Não é mesmo? André se prontificou a ajudar aquela família explicando: além do tempo que me era lícito despender, atento à concessão dos meus superiores para colaborar em apoio a Neves, possuía um requerimento em trânsito, junto das autoridades competentes, para que me fosse concedido um estágio de 2 anos em alguma das organizações destinadas em nosso lar aos serviços de psicologia sexual, com finalidades reeducativas. Vemos, então, que há autoridades dando o estágio para André para aprimorar-se nos temas sexuais e afetivos. Nada é casual. E eu lembro que nos livros anteriores vimos André se fixar no tema. Não é verdade? Nós já lemos esse livro. Deixo aqui meu e-mail, meu contato, assim como a possibilidade de escreverem a mim na área de comentários aqui do YouTube, para que possamos trocar ideias. Vamos juntos aprender mais. Um abraço a todos e até o próximo encontro.